Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Está na Bíblia? É um versículo bíblico? Vem comigo, nós vamos estudar a palavra de Deus. Com mais um vídeo da série Síndrome do Papagaio, mais uma frase falada, repetida, que muitas pessoas dizem que está na Bíblia Sagrada. Agora vamos estudar, ver se realmente esse versículo está ou não está na Bíblia. Nós precisamos entender que a visão aqui predominante é o universalismo, que Deus é amor e que no final vai dar tudo certo e que todos serão salvos. Já de antemão quero te dizer que não existe um versículo bíblico concernente a frase que nós acabamos de falar: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não há base bíblica para isso. Porém, até mesmo a frase em si está colocada de uma forma errada, porque Deus não tem como Deus amar o pecador. E aí nós precisamos diferenciar o que é um pecador. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Em 1 João capítulo 1 e o versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, se nós dissermos que não temos pecado, nós já pecamos porque somos mentirosos. Então, como que a frase está errada? Por mais que ela não esteja na Bíblia, mas ela está errada. Sabe por quê? Porque é impossível separar o pecador do pecado. E a ira de Deus, ela é derramada sobre o pecador e não sobre o pecado. Porque não tem como você separar o pecador do pecado. E aí nós vemos isso também quando Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. E ele foi sentenciado, ele morreu por nós, pelos nossos pecados. Então Jesus precisava vir como ser humano e morrer na cruz e carregar, vamos colocar aqui, carregar sobre si os nossos pecados. Ele não morreu pelos pecados dele, ele morreu pelo pecado da humanidade. E é aqui que nós precisamos fazer uma distinção entre o pecador arrependido e o pecador ímpio, que a Bíblia se refere. E de fato Deus odeia o pecador ímpio. Mas vamos entender um pouquinho o que isso significa. Como eu disse no início, todos nós somos pecadores. Não tem alguém que possa dizer: eu não cometo pecado algum. Porém, nós somos pecadores arrependidos. Uma vez que você conhece a verdade, que você conhece a Cristo, agora o pecado em nossa vida não é uma prática. Agora o pecado em nossa vida é um acidente. Nós não podemos pecar conhecendo as Escrituras. Mas nós erramos sim. Mas não é o pecado acostumado, ou o pecado premeditado, porque agora nós conhecemos as Sagradas Escrituras. Em Lucas capítulo 19, Jesus vai estar na casa de um homem chamado Zaqueu, onde todo mundo julgava ele como um grande pecador, porque de fato ele era um publicano, chefe dos publicanos, e o publicano era tido como ladrão naquele tempo. Só que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu, quando eles estão à mesa, o Zaqueu diz assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, darei a ele 2 vezes mais. Se eu tenho defraudado alguém, darei a ele 4 vezes mais. Aí o que nos chama a atenção é para a frase que Jesus fala na casa de Zaqueu. Olha o que ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, uma vez que você conhece a Cristo, há uma mudança de vida, ou seja, o pecado agora não vai ser uma prática, como na casa de Zaqueu. Até aquele momento ele era um homem pecador, todo mundo julgava como pecador, mas quando ele conheceu a Cristo, as atitudes dele foi diferenciada. Então, ou seja, agora ele é um pecador arrependido. Mas o que a Bíblia fala sobre o pecador, o ímpio pecador? Em Salmo capítulo 11 e o versículo 5, que assemelha um pouquinho na frase em questão, diz assim: o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Ou seja, Deus odeia aquele que pratica violência ou aquele que ama a violência. O ímpio é aquele que conhece a verdade, é aquele que conhece Deus e muitas vezes despreza Deus e despreza a religião. Por quê? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele não está praticando algo sem saber. Ele sabe que é certo e errado, porém ele despreza qualquer tipo de lei, qualquer tipo de mandamento de Deus. Então ele vive na prática do pecado. E olha o que o apóstolo João também escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo.
João está falando isso aqui não é do pecado que nós cometemos por acidente, mas ele está dizendo sobre a prática do pecado. A pessoa conhece o que é certo e errado, hoje ele pratica o pecado, hoje ele faz algo errado, amanhã ele torna a fazer e chega um tempo que a mente dele vai estar cauterizada, ou seja, para ele não vai fazer diferença entre pecar ou não pecar. E aí nós vemos outro texto que o próprio Jesus chama os fariseus no capítulo 8, versículo 44 de João. Olha o que Jesus fala para os fariseus: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando com os fariseus aqui, que procuram matá-lo, que procuram tirar a vida dele. Então Jesus está dizendo, vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque o diabo nunca se firmou na verdade. O diabo nunca fez o que é certo. O diabo sempre continuou o quê? Na prática. E vocês são filhos por quê? Porque vocês estão na prática do pecado. Ou seja, é um pecado contínuo, é um pecado premeditado, é um pecado acostumado. Mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, mas decidiu fazer o errado. Então por isso que esta frase, ela não está na Bíblia, não é um versículo bíblico. Muitos pastores e cantores usam esse chavão no final do seu sermão, no final, quando vai fazer a oração. Ah, Deus odeia o pecado, mas Deus ama você que é pecador. Então por isso nós precisamos diferenciar aqui. Jesus morreu por todos nós. Jesus deu o direito de nós entrarmos no céu, de sermos salvos. Mas nós precisamos decidir servir a Ele. Nós precisamos tomar uma decisão. Deus ama a todos, mas Deus não vai salvar a todos. Por quê? Se Deus é amor, Deus poderia salvar a todos. Deus só pode salvar aquele que se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo, numa decisão voluntária. Ou seja, você não é obrigado, ninguém será obrigado. Mas Jesus morreu por nós, a salvação está aí. Agora, para mim receber, eu preciso arrepender dos meus pecados e reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Continue conosco aí nessa série Síndrome do Papagaio. Você que ainda não viu os outros vídeos, temos aí uma playlist cheia de vídeos com a Síndrome do Papagaio. Se você tem uma dúvida, ou quem sabe um chavão que alguém usa, ou uma frase que alguém usa que você não sabe se está ou não está na Bíblia, deixe nos comentários aí e nós vamos estudar e trazer aqui um vídeo concernente ao tema que você coloca aí, para que nós sejamos edificados. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente.